Olá, amigos ligados no Flash, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Guilherme, apresentador desse podcast e membro da equipe Flash. Junto com minha colega Joilda e orientadora Karine, vamos analisar o 8º episódio da segunda temporada de The Flash, Lendas do Presente. Um episódio cheio de ação, emoção, crossover e muito mais. Nossa, muita ação mesmo. Fiquei ligada na tela o episódio inteiro. Fiquei tão ligada na ação, no enredo, que esqueci de observar a biologia que tinha ali. Tive que assistir 2 vezes. Então, droga da velocidade 6. O ser humano adora sintetizar uma droga para melhorar seus desempenhos. Me lembrou a obra Admirável Mundo Novo. Vamos aguardar o desenvolvimento dessa droga da velocidade 6 para conversar melhor sobre drogas e vício. A série retrata um pouco sobre esse tema daqui para frente. Nesse episódio, vamos discutir o porquê uma pessoa corre mais rápido do que a outra e o oxigênio como combustível para melhorar o desempenho em corridas. Você pode correr rápido sem precisar receber um raio em um laboratório e virar um meta-humano. Alguns dizem que os velocistas são rápidos por natureza e que os maratonistas se condicionam, mas não é bem assim. Em ambos casos é preciso muito esforço. Mas se você não é rápido, como pode passar a ser? Descubra o que está por trás de ser veloz e o que você pode fazer para se tornar uma versão mais rápida de si mesmo. Joilda, por que uma pessoa corre mais rápido do que a outra? Já parou para pensar sobre isso? Olá, pessoal! Sou sedentária sim, mas gostaria de ter um pouco de condicionamento. E há centenas de milhões de fibras musculares esqueléticas no corpo. Juntas, estas compõem as chamadas fibras musculares de contração lenta e contração rápida. As fibras de contração lenta usam muita energia, porque consomem essa energia lentamente e durante um longo período de tempo, antes de ficarem fadigadas. Isso se torna essencial para esportes de resistência, como corridas de longa distância, por exemplo. Comparativamente, as fibras musculares de contração rápida utilizam menos energia porque são mais explosivas, mas se cansam rapidamente. E visto que essas fibras musculares podem crescer de tamanho, é normal os velocistas terem os músculos da coxa mais bem desenvolvidos. Mas nossa curiosidade é: os atletas já nascem rápidos, Daniel? A velocidade média de corrida humana é estabelecida considerando uma série de fatores. Os genes determinam o nosso potencial para o desenvolvimento de várias características estruturais e funcionais do desempenho esportivo. Mas ainda existem muitos fatores para que todo esse potencial genético seja trazido em sucesso. Por exemplo, treinamento, repouso, nutrição, controle nas táticas e técnicas da corrida, emocional e principalmente o ambiente onde vive e treina. Você sabia que existe um gene que está presente nos maiores atletas do mundo, que é responsável pelo ótimo desempenho em suas modalidades? Sabia que esse gene também está presente no seu DNA? Trata-se de genes, de certa forma, relacionados com a expressão de proteínas envolvidas na composição física do indivíduo. Um dos genes mais estudados nesse sentido é o ACTN3, responsável pelo tipo de fibra. O ACTN3 é o gene da força e da potência. Assim, vamos esclarecer. O ACTN3 faz parte do DNA de todas as pessoas, mas nem todos têm o mesmo tipo. Basta apenas uma alteração em uma única base nitrogenada do DNA para que esse gene possa apresentar 2 formas. A versão normal funciona chamada R, que produz alfa-actinina 3, e a variante alterada, denominada X, em que tal proteína não é sintetizada. Os seres humanos carregam 2 cópias do ACTN3, podendo ser homozigotas, R, ou X, ou heterozigotas, R, X. Lembrando aí dos conceitos de genética.
Diversos estudos indicam que corredores de provas curtas, velocistas, tendem a possuir ao menos uma cópia ou até duas da variante R, a função do gene. Já os fundistas, que precisam resistir ao cansaço, tendem a ser X. A ausência total da proteína levaria o organismo a fazer uma adaptação melhor em exercícios de longa duração, tendendo a retirar a energia do consumo do oxigênio. Desde essa descoberta, atletas profissionais passaram a incorporar testes genéticos no seu treino. Compreender as suas características inatas tornou-se fundamental para uma melhor avaliação de desempenho, servindo também para selecionar as melhores técnicas e sistemas de treinamento. Mas o que eu acho mais incrível dessa história toda é como uma mutação nesse gene ajudou a humanidade. A forma heterozigota RX do gene ACTN3 teria sido fundamental para o sucesso da espécie humana nos primórdios da sua jornada. Segundo estudos, o surgimento deste genótipo permitiu que os indivíduos portadores fossem dotados de um bom equilíbrio entre explosão e resistência. Isso fez com que gastos de energia nas atividades de caça e coletas conduzidas pelos primeiros humanos, que envolviam caminhar e correr por longas distâncias durante muito tempo, caísse, favorecendo sua sobrevivência. Outro fator interessante também sobre o desempenho em corridas é a questão do sexo biológico. Homens têm a velocidade média de corrida um pouco maior do que a velocidade das mulheres. Isso ocorre devido à composição corporal e à forma de processar energia que difere entre os dois sexos. O corpo usa oxigênio para produzir energia e a capacidade máxima de absorção, VO2, que permite maior aptidão aeróbica, é consideravelmente maior nos homens do que nas mulheres. Segundo pesquisas, os homens normalmente correm a uma média de 9,4 km por hora, enquanto as mulheres correm a uma média de 8,4 km por hora. Então, apesar das vantagens competitivas do gene ACTN3, não significa que quem possui terá um desempenho espetacular nos esportes. Muitos outros fatores têm de ser levados em conta e o gene é apenas um dele. O esforço, a disciplina e a dedicação ainda são e sempre serão fatores predominantes essenciais para alcançar os resultados esperados. E para explicar como melhorar o nosso desempenho na corrida, convidamos o corredor Alvino Brito para nos dar algumas dicas. Fique ligado. Com o tempo e o treinamento frequente, e quando eu digo frequente, é um treinamento de 2 em 2 dias, é um treinamento com poucos intervalos entre dias, o corpo vai se acostumando com esse treinamento frequente. O corpo vai se acostumando com o esforço que você fez no treino anterior. Então, a frequência de treinos acaba te melhorando em sua performance. Que a cada vez que você repete um treino que você fez no dia anterior ou no treino anterior, você está um pouco melhor preparado. A sua respiração está melhor, a sua musculatura está melhor, porque seu corpo ele já está um pouco mais acostumado com aquele esforço. Então você gasta um pouco menos de energia para fazer o mesmo que você fez no treino anterior. Ou você gasta um pouco mais de energia para fazer um pouquinho mais do que você fez no treino anterior. Ou seja, com a frequência de treinos, a tendência da sua performance, da sua musculatura, da sua respiração, da sua capacidade cardiovascular só tem a melhorar. É repetição mesmo, repetir, repetir, repetir para você melhorar, porque seu corpo acostuma e você com isso fica cada dia melhor. Obrigado pelas dicas. É claro que se estamos falando de corrida, temos que falar do oxigênio, esse gás que nos fornece energia e vida. Após a entrada do oxigênio pelos pulmões e carregamento pela hemácia, o oxigênio, para chegar ao interior da fibra, precisa dissociar-se da hemoglobina e difundir-se pelo plasma sanguíneo. A partir daí, mover-se até a mitocôndria.
A proteína que exerce o papel de transporte e armazenamento de oxigênio dentro dos músculos é a mioglobina, uma proteína com afinidade ao oxigênio. A mioglobina é importante para o transporte, armazenamento e captação de oxigênio no músculo. Não permitir locais de axônia durante o exercício. No início do exercício, cerca de 50% dos estoques de bioglobina associados ao oxigênio são utilizados. No caso da droga, a velocidade 6, a doutora Caitlin tenta justamente aumentar esse potencial de oxigenação nas células do flash, um gerador de oxigênio. Isso, Daniel, os especialistas e treinadores de corrida concordam que quanto mais oxigênio estiver circulando pelo sangue durante a atividade física, melhor será o desempenho durante a mesma. Afinal, o oxigênio é fundamental na produção da energia que é usada na contração muscular, tão necessária para a corrida. Mas cuidado, a droga da velocidade 6 só funciona em meta-humanos. A doutora Caitlin destaca que para fazer a droga é preciso pensar em fatores biomecânicos. Mas o que ela quis dizer com isso? A biomecânica é a área do conhecimento que se concentra no estudo de forças que atuam sobre ou no corpo humano, através da investigação e análise física dos sistemas biológicos. E aí, vocês também são fascinados por bioquímica e biomecânica? Vamos falar de magia? Vocês também perceberam que Barry meio que se desespera ao se deparar com a mágica? Mas será que é isso mesmo? As ciências realmente se desespera ao se deparar com a mágica? A resposta é não. As ciências, para desvendar os truques de mágica, usa alguns métodos científicos. Observar, gerar hipótese, fazer testes, etc. 3, por exemplo, o homem se descontrolou ao ver o fantasma de sua mulher surgir no palco durante um espetáculo de mágica em Paris. Um truque de Henry Robin. A falecida apareceu com um vestido de noiva semelhante ao que havia usado durante seu casamento. Aos prantos, o rapaz invadiu o palco e viu desaparecer quando as luzes se apagaram. Não havia ali nenhum segredo de outro mundo. Não para as ciências, é claro. Robin usava um jogo de espelhos e lanternas para projetar no palco a figura de uma pessoa escondida no subsolo. Vou falar um pouco do vilão Vandal Savage. É um imortal que tem atormentado a Terra desde antes do início da história humana. Ele era um sacerdote do Egito Antigo que, após um misterioso cometa passar pela Terra, ele recebeu o poder da imortalidade. Mas para manter sua imortalidade, ele precisa sacrificar a princesa Sheyara e o príncipe Corfu, que em todas as eras morrem nas mãos de Savage e reencarnam pela maldição do cometa. Savage vai até uma igreja de Central City e rouba um artefato para enfrentar Flash e Arqueiro Verde, o Cajado de Horus, uma relíquia mística usada por ele no passado. E com ele, Savage destrói a igreja, mas os heróis conseguem escapar. Eu fiquei curiosa com relação à princesa Shayara. Ela é uma personagem de ficção produzida pela DC ou tem alguma relação com o Egito Antigo mesmo, de verdade? Bom, e quem vai esclarecer essa minha curiosidade é o professor de História, Ricardo Brasil. Então, Rick, essa parte da série sobre princesa e príncipe egípcio, Cajado de Horus, é ficção ou tem alguma relação com o Egito Antigo? Olá pessoal, meu nome é Ricardo Brasil, sou professor de História e Karen me pediu para fazer um comentário, um breve comentário, é claro, sobre essa relação de Shayara, né, a, e a sua relação com o Egito. Né? Primeiro, vamos encaixar um pouquinho aqui. Né? É bem bonita. Uma das histórias mais legais da DC é essa parte onde informa a união do casal no Egito, é onde Shayara e o príncipe Khufu se encontram, se apaixonam, né? Adquirem poder. Aí vai entrar a questão se é pelo cajado de Horus, aí entraria a maldição de Sete.
A ADC acrescenta também que pode ser equipamento de uma nave Tanagara, mas a maldição sempre aparece quando eles se encontram, quando eles se reconhecem e se amam, são acometidos, morrem para reencarnar novamente, nunca podendo ficar juntos. Essa história, gente, é ficção. Não tem personagem na história egípcia que se encaixe nessa configuração de histórias, que é bem bonita, por sinal, e trágica. A personagem Gavião Negro, ela surge na década de 40, é chamada Mulher Gavião, né? E é criado pelo Gardner Fox Dennis Neville, tá? E aparece pela primeira vez em Flash Comic 1, de 1940, né? Ela foi revista e recriada várias vezes. E você vai reencontrá-la no Novo 52, depois vai encontrar na Liga da Justiça, no desenho, vai encontrar no Smallville, no Flash, Lendas do Amanhã. Então, fica aí a curiosidade para vocês. Dê uma olhada, procure as várias Mulher Gaviões que existem, vocês vão se impressionar com as histórias deles, que são sempre legais, tá ok? Valeu, gente, até mais. Muita informação interessante nesse episódio. Gostaria de agradecer a participação dos professores Ricardo e Alvino. Espero que as dicas valiosas sobre a corrida te inspirem na prática de exercícios físicos, que é essencial para a saúde e qualidade de vida física e emocional. Isso mesmo, Dan. Vamos homenagear o episódio de hoje, né, aos nossos maratonistas, corredores, velocistas, as pessoas que correm todos os dias aí como atividade física. Vocês são nossos flashes da vida real. E agora o podcast também está disponível no canal Biologia Geek do YouTube. Você pode fazer seu comentário sobre o que achou do episódio lá. Vamos adorar essa interação. Até o episódio 9, pessoal. Tchau, tchau.